Louvado seja o nosso bom Deus por mais esta linda manhã de domingo, por mais esta oportunidade que temos de estudar lição da nossa escola bíblica dominical. Deus abençoe a sua vida, que você possa aproveitar ao máximo o que Deus tem para falar para o seu coração. Antes de iniciar a nossa lição, quero orar pela sua vida, orar pela sua família, orar pelos seus sonhos, pelos seus projetos. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado por este dia, por esse privilégio de estarmos te servindo. Fala aos nossos corações, abençoa todos que estão nos assistindo através das redes sociais e os que estão presencialmente, que a tua graça, que o teu amor possa atingir a todos nós e que juntos possamos sempre buscar te servir, reconhecer a tua grandeza, o teu poder. E nós estamos aqui porque te amamos e queremos te servir, em nome de Jesus. Amém. A nossa lição da Escola Bíblica Dominical de hoje tem o tema Os Batistas no Brasil. Já nesses últimos domingos temos estudado os batistas no Brasil e no mundo. E é uma linda história, a história dos batistas. Mas também é uma história de sangue, de suor, de lágrimas, de luta daqueles primeiros que decidiram viver uma vida debaixo da plenitude da graça de Deus e buscando aprender lições da palavra de Deus. Tudo começou na Inglaterra, depois foi para os Estados Unidos e mais tarde chegou no Brasil. O nosso DNA é missionário. Temos missões na veia. O nosso desejo é de que o máximo de pessoas possíveis possa conhecer o amor de Deus através do ensino da palavra de Deus. Então, nós vamos lembrar hoje um pouco da nossa história no Brasil. E nesse início de fala, eu quero compartilhar com vocês o que está lá no profeta Isaías, no capítulo 61, versículo de 1 a 3, que diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de um espírito angustiado. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa mensagem do profeta Isaías é a mensagem que está no nosso coração. É a mensagem que está no coração dos batistas do Brasil e do mundo inteiro. Pregar as boas novas de Jesus, transformar as pessoas através da mensagem e dessa pregação maravilhosa, desta verdade de que o Senhor Deus enviou Jesus para habitar entre nós, para viver entre nós, pedir a Ele cura para os quebrantados de coração, proclamar essa libertação aos cativos, pôr em liberdade os algemados, apregoar o ano aceitável do Senhor. A nossa missão é consolar e estar ao lado daqueles que choram. A nossa missão é levar alegria para os corações angustiados. Este é o espírito missionário dos batistas do Brasil e do mundo. E esse espírito chegou ao Brasil a partir de 1861, com os nossos irmãos americanos. Eles viviam lá na América do Norte uma guerra terrível, uma guerra sangrenta, guerra civil.
Eles viviam um conflito armado por causa da divisão existente entre o Estado do Norte e o Estado do Sul dos Estados Unidos. Os estados do Norte possuíam uma economia baseada na indústria, usavam mão de obra livre e assalariada para o trabalho dentro das fábricas. E os estados do Sul possuem uma economia baseada nas grandes propriedades de terra, no modelo agrícola, conhecido como plantation, que consistia na prática do monopólio do algodão. E esse modelo servia-se da mão de obra escrava negra, evitando assim um custo maior com o trabalho assalariado e gerando uma renda por meio do tráfico de escravos. Esse conflito, que foi inevitável, fez com que o presidente Abraham Lincoln não reconhecesse essa independência dos estados sulistas e optou pela reincorporação deles. Essa sangrenta luta terminou em 1865 com a vitória do Exército da União, muito mais preparado, qualificado, venceram. E a lição que fica para mim e para você é que no meio das lutas, no meio das adversidades, no meio do sofrimento, no meio da angústia, Deus está preparando algo maravilhoso para nós. Eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei as lutas, as dores que vai aí no seu coração, principalmente nesse tempo de pandemia, nesse tempo de insegurança, nesse tempo de incerteza. Talvez você hoje esteja passando um momento difícil, desempregado, ou talvez com algum desenlaço na família, com os pais, com os irmãos, com o seu cônjuge. Mas sabe de uma coisa? Independentemente daquilo que você esteja passando aí, no aconchego da sua casa, independentemente da dor, tenha fé. Deus está preparando algo maravilhoso para você. Os primórdios, o primeiro ponto da nossa lição, acordando o gigante. Através dessa guerra civil nos Estados Unidos, entre os estados do Norte e os estados do Sul, há um registro de que no ano de 1867, mais de 50 mil americanos desembarcaram nos portos brasileiros. E a maioria deles escolheram a cidade de Santa Bárbara do Oeste, lá no estado de São Paulo. E lá eles adquiriram terras, eles fixaram residências, eles atuaram na formação forte da agricultura daquela região. Esses imigrantes não trouxeram apenas a força de trabalho, não trouxeram apenas os sonhos para reconstruir suas vidas, trouxeram sobretudo a fé em Jesus Cristo, trouxeram sobretudo os valores do cristianismo. E como é bom saber que através desses primeiros enviados, fugitivos na verdade, da guerra dos Estados Unidos, muitas pessoas puderam conhecer e foram transformadas pela palavra do Senhor. O primeiro missionário batista que foi enviado chamava-se Thomas J. Bauer. Foi enviado pela Junta de Missões Estrangeiras, conhecida como a Junta de Richmond, e o seu ministério foi curto, ele ficou aqui menos de um ano, foi em 1860. Ele veio com a missão de organizar uma igreja com língua inglesa. Também tinha a intenção de trabalhar entre os escravos, porque ele já possuía uma longa experiência de ter trabalhado como missionário na África, já conhecia o dialeto dos africanos, Yorubá. E então, em 1871, foi organizada a igreja em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, a primeira igreja batista. E, em princípio, essa igreja realizava somente trabalhos com os ingleses, em língua inglesa. Anos mais tarde, em 1879, outro grupo de imigrados americanos organizaram a segunda igreja brasileira, no bairro Estação, que atualmente tem a cidade chamada Americana. Essas igrejas representaram, então, o marco inicial do trabalho batista. E então foi solicitado à Junta de Richmond que enviasse mais missionários. E então, logo em seguida, chegou aqui no Brasil William e Anna Bugbeigo, em 1881.
enviados pela junta de Richmond. E em 1882 chegaram também o casal Zacarias e Kate Taylor para ajudar os babies na tarefa de desbravar o país do Cruzeiro do Sul com a mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando o navio que trazia o casal Bagley entrou nas águas da Guanabara, no Rio de Janeiro, eles vislumbraram na silhueta de suas montanhas um grande gigante adormecido. Conta a história que Bagley então disse à sua esposa: Ana, para mim o Brasil é um gigante. É um gigante em território, é um gigante em minerais, é um gigante em produção de café, é um gigante na produção de açúcar, é um gigante na agropecuária, mas é um gigante que dorme. É um gigante que dorme espiritualmente. E Deus nos mandou aqui para ajudarmos a despertá-lo. Eles tinham no coração, na mente, na alma, um desejo ardoroso de conquistar pessoas para o engrandecimento do reino do nosso Pai Celestial. Eles traziam dentro de si o desejo de encher o coração daquelas pessoas tristes de alegria, encher o coração daquelas pessoas que não tinham esperança, de paz, de renovo, de graça, das bênçãos do nosso Pai Celestial. Esses missionários, então, foram recebidos em Santa Bárbara do Oeste e logo se filiaram à Igreja Batista ali existente e começaram a estudar a língua portuguesa. E o professor desse missionário chamava-se Antônio Teixeira de Albuquerque. Ele era um padre que logo adiante se converteu e tornou-se o primeiro pastor batista, o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Pôde conhecer mais profundamente o ensino da palavra de Deus. Ele não resistiu, ele se converteu. Era alagoano, de Maceió, estudou no Seminário Católico de Olinda, em Pernambuco, foi ordenado padre no Ceará, exerceu o seu sacerdócio lá, e mais adiante, ele deixou o sacerdócio, casou, e formou-se uma família, e o pastor Antônio Teixeira de Albuquerque mudou para o Rio de Janeiro em 1879. Lá se encontrou com outros batistas na cidade de Santa Bárbara de Albuquerque, uniu-se a eles e em 1880 foi consagrado o primeiro pastor batista brasileiro. Foi o ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque. Depois ele se retornou para Maceió e organizou a primeira igreja batista de Maceió. Que coisa extraordinária, que história bonita. Um outro ponto importante a destacar foi a expansão dos batistas no Brasil. A família Bagley teve grande importância na estrutura do trabalho batista no Brasil, contribuindo desde a sua chegada para a fundação de igrejas, para a pregação itinerante, para a formação, trabalho pastoral. Outro missionário também que ajudou muito foi Zacarias e sua esposa Kate Taylor. Chegaram em 1882, se uniram os dois casais, mais o pastor Antônio Teixeira de Albuquerque, e trabalharam incansavelmente para que muitas pessoas pudessem conhecer essa palavra transformadora. Depois eles partiram para Salvador, na Bahia, com esse desejo maior de continuar propagando esta mensagem, e lá eles enfrentaram muitas lutas, muitas adversidades, muitas perseguições, quando estavam anunciando a palavra, mas em 15 de outubro de 1882, eles organizaram a primeira igreja batista na Bahia. Foi organizada com 5 membros, e esta igreja produziu e produz frutos extraordinários para o reino de Deus aqui em nosso país. Foi um desenvolvimento maravilhoso, grandioso, e hoje está lá a primeira igreja batista da Bahia, uma igreja enorme, uma igreja linda, uma igreja que tem pregado o Evangelho e conquistado milhares de pessoas para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo.
Com o desenvolvimento da igreja na Bahia, o casal Begme transferiu-se para a capital do Império, no Rio de Janeiro. Taylor permaneceu na Bahia, onde realizou um trabalho profícuo. E no Rio, os Begme encontraram uma escocesa, chamada Elizabeth Williams. Ela era membro do Tabernáculo Batista de Londres, a igreja famosa do pregador Charles Spurgeon. Em 24 de agosto de 1884, foi organizada a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. A obra continuava crescendo, centenas, milhares de pessoas se convertendo ao Evangelho, e esses missionários organizaram também em Recife a primeira igreja batista do Recife, em 4 de abril de 1886. E logo em seguida, 4 anos depois, já haviam organizado outras igrejas na cidade de Jundiaí, Santos, Campinas, São José dos Campos, e a obra do Senhor Jesus crescia e crescia a cada dia. A obra se expandiu, a proclamação do Evangelho de Jesus alcançando vidas, e hoje nós temos realizado um trabalho extraordinário, um trabalho espiritual, um trabalho social, um trabalho onde a palavra de Deus é o nosso foco maior. A palavra de Deus é a nossa única regra de fé e de prática. E de acordo com os dados do último censo demográfico, a denominação batista é a segunda maior denominação no nosso país, atrás apenas da Assembleia de Deus. Esse ardor missionário é um ardor missionário que vem através do amor que temos a Jesus Cristo. Nós amamos missões. Nós desejamos que todas as pessoas sejam transformadas pela palavra do Senhor Jesus. Quando William Bugbeger faleceu, em 1939, a Convenção Batista Brasileira possuía mais de 600 igrejas e mais de 50 mil membros. E hoje, os batistas já superaram a marca de mais de 5.500 igrejas, e no mundo inteiro nós estamos presentes, missionários espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Temos as nossas juntas de missões, a Junta de Missões Nacionais, a Junta de Missões Mundiais, a Junta de Missões Estaduais, e todas estas juntas têm uma administração voltada para enviar missionários aos campos, onde eles fixam residência com a sua família e começam de casa em casa pregando esse evangelho de transformação, com culto nos lares, com ajuda às pessoas necessitadas, com influência na cidade. Deus tem nos abençoado sobremaneira. E o que nós temos que fazer é agradecer a Deus por tantas bênçãos que temos recebido. Eu tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo, nos assistindo através das redes sociais, sabem, podem contar experiências maravilhosas através do conhecimento da palavra de Deus. Então, nós temos alegria sim, nós temos um santo orgulho da nossa denominação batista. É claro que o nosso desejo é que o reino de Deus cresça através da pregação da palavra de Deus, mas os ensinos que os batistas trouxeram para o nosso país fez com que a nossa vida tivesse um sentido extraordinário, onde nós podemos conhecer o amor do Senhor Jesus. Eu quero desafiar você, se você ainda não conhece esse amor transformador, olhe para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Busque conhecer a palavra de Deus. Leia os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, leia o Velho Testamento, e você vai perceber a grandeza, a graça, a alegria que é de conhecer a Jesus, de conhecer a sua palavra. Você vai abençoar a sua vida, você vai abençoar a sua família, você vai abençoar os seus projetos pessoais,
Você vai poder ser um embaixador do rei aqui na terra, levar luz para aqueles que tanto precisam desta mensagem de salvação. Não perca esta oportunidade. Receba Jesus no seu coração. Se você tem vivido uma vida indiferente ao Evangelho de Jesus, hoje é um dia de decisão. Entregue a sua vida completamente ao Senhor e aproveite a oportunidade de viver a plenitude do amor de Deus, e você vai perceber que as portas e as janelas dos céus vão se abrir, a sua vida vai ser abençoada, seu relacionamento conjugal, relacionamento com seus filhos, seu trabalho, os seus sonhos. Não existe nada melhor deste mundo do que investir no reino de Deus. Fica o desafio para você: invista a sua vida, seus dons, seus talentos, a sua capacitação, para que você possa honrar ao Senhor Jesus neste tempo tão curto que a gente vive aqui. A Bíblia diz que a nossa vida é como um conto ligeiro, como uma névoa, é como uma neblina, passa rapidamente. Não perca a oportunidade de deixar aqui na terra um legado que possa abençoar a sua casa e abençoar todos aqueles que convivem com você. Louvado seja o nosso Deus por essa lição maravilhosa. Louvado seja o nosso Deus por aqueles primeiros desbravadores que vieram lá dos Estados Unidos da América, desejosos de transformar vidas em nosso país, e hoje a gente percebe quão maravilhoso é essa pregação, quantos milhares de pessoas foram transformadas pela graça do Senhor. Nós queremos que Deus abençoe a sua vida, que você tenha um ótimo dia, uma ótima semana, e que você coloque o Senhor Jesus em primeiro lugar. Também quero convidá-lo, mais uma vez convidá-la, para que você possa sintonizar novamente hoje, às 19 horas, para que você possa participar dos louvores da Igreja Batista da Esplanada, e para que você possa receber uma mensagem que vai certamente tocar no seu coração, do pastor Sebastião Arsênio da Silva. Deus abençoe ricamente a sua vida. Amém.